Irmãos, nós temos estudado um pouquinho sobre alguns princípios, né, em Atos dos Apóstolos, e nós paramos na semana passada tratando aí um pouquinho sobre as dificuldades que a igreja enfrenta quando ela resolve servir ao Senhor como deve servir, né? Eu não sei se você já teve alguma experiência, mas toda vez que você se dispõe a se consagrar mais ao Senhor, parece que é uma chavinha. Toda vez que você diz, não, agora eu vou servir o Senhor, vou pegar firme, vou investir mais na minha vida com Deus, parece que todo o inferno ouve e se levanta para que nada dê certo, e as situações parecem que começam a brotar do chão para tirar você do propósito de buscar a presença de Deus, de buscar uma consagração a mais, de servir ao Senhor. Se isso acontece na sua vida pessoal, você imagina dentro de um contexto de reino, né? A própria palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, e que estamos aí numa batalha espiritual, no sentido de que Satanás sabe muito bem que pouco tempo lhe resta, e uma vez que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário e pagou pelos pecados dos seus, ele não tem mais o porquê de nos acusar, porque a sua acusação seria infundada. Não tem o porquê dele chegar mais na presença de Deus e falar assim, eu sei dos pecados do pastor Everton. Aí Deus vai falar, tudo bem, eu sei também, Jesus já pagou. Então fica infundado. E aí nesse sentido, o Apocalipse diz que durante o ministério terreno de Jesus, quando Jesus veio vencer e pagar pelas nossas dívidas, Satanás foi lançado dos céus, e o próprio Senhor Jesus disse que ele viu o valente ser lançado à terra, e Apocalipse nos diz que ele vem assim, desanimado, derrotado, e deprimido. É isso que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia lá então, em Apocalipse capítulo 12. Em breve a gente vai voltar para estudar de Apocalipse, tá bom, irmãos? Sei que tem muita gente pedindo aí. Nós temos gravado lá, mas foi no período da pandemia, então vamos fazer depois presencial, porque aí você tem a oportunidade de perguntar. Vou terminar primeiro, né? Ou a sequência aqui na escola dominical, ou a sequência sobre ética cristã, e a gente volta a tratar sobre Apocalipse. Mas abra lá. Apocalipse capítulo 12. Todo o capítulo vai falar dessa situação, mas vamos ler aí, a partir do verso 7. Acompanhe a leitura, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra quem? O dragão. Nós sabemos quem que é o dragão, né? O próprio Apocalipse já havia nos apresentado o dragão como sendo o diabo, a antiga serpente, né? Então, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso. Aqui ele vai declarar de modo mais claro, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o cão que chupa manga. Ou seja, foi dado todos os títulos aqui para você entender de quem que está se falando, tá bom? O sedutor de todo mundo. Essa expressão em Apocalipse é importante. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então veja, na perspectiva bíblica, Satanás, lá em Jó, você vai encontrar que os filhos de Deus, falando a respeito dos anjos, todos compareceram na presença do Senhor, e no meio deles estava quem? Você lembra lá em Jó? Estava o diabo, estava o acusador, estava Satanás. E aí Deus olha para ele: ô meu filho, onde você está vindo? Ele fala assim: eu estava dando uma voltinha, né? Eu fui rodear a terra.
Eu até brinco toda vez que eu falo isso, que quando você pergunta para o seu filho, onde você foi? Foi dar uma voltinha. Esse negócio é perigoso. O marido falou isso, então, mais perigoso ainda. As pessoas vão a algum lugar, vão com alguém, e esse lugar tem eu fui no supermercado com o Jefferson. Pronto, tá. Eu fui ao cinema com o João. Eu fui na feira com a Vani, e assim por diante. Então, esse negócio, onde você estava? Dá uma voltinha. Isso é conversa de Satanás. Quando Deus pergunta para ele, de onde você foi? Ele falou, eu estava dando uma volta sobre a terra. E aí, você viu meu servo Jó? Eu vi sim. Mas o senhor tem abençoado ele demais, por isso que ele é daquele jeito. Então, ele vai ali acusar Jó, vai apresentar. Isso era o contexto, então, desde sempre, até Jesus. Quando Jesus vence Satanás na sua primeira vinda, pagando um alto preço, é o que nós estamos vendo aqui no capítulo 2 de Apocalipse. O que acontece? Não se achou mais lugar para Satanás e os seus anjos na presença de Deus, na perspectiva de acusar, na perspectiva de estar ali para apresentar a acusação contra o povo de Deus. E ele então foi lançado, foi expulso do céu. Ele foi expulso da presença do Senhor. E aí o verso 9 ainda, ele foi atirado para a terra, e com ele foi atirado justamente os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu, proclamando, falando a respeito da vitória de Jesus, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Veja, o momento da vitória de Cristo na cruz é o momento, então, dessa divisão entre a ação do acusador na presença de Deus nos céus e agora o fato dele ter sido lançado para a terra. Tá? Por isso que vai exaltar aqui a vitória de Cristo na cruz. E aí vai dizer lá, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do que mesmo? Do sangue do Cordeiro. Não foi porque você era o bonzão, mas o sangue do Cordeiro te deu a vitória. E por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, por causa da sua fidelidade, do testemunhar a respeito de Cristo. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, mansinho, bonitinho e cheio de amor. É isso que está escrito aí? Não, o que está escrito aí? Que ele desceu até vós cheio de... Não é cólera. Grande cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Nós sabemos que a mulher aqui é sinônimo de igreja. Perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Nessa analogia com Maria, dando a luz a Jesus, e que Herodes persegue, e eles têm que ir lá para o Egito, eles têm que ir lá para o deserto para serem preservados. Essa é a analogia que João está fazendo. Do mesmo modo, Satanás agora vem perseguir a igreja, e a igreja vai ficar nesse deserto, também mostrando que a gente está nesse período de peregrinação no deserto, aguardando o dia para chegar na Canaã celestial. Então, tudo isso aqui está sendo usado como fundo de imagem para que a gente compreenda a passagem. Então, quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz a um filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, ou 2 tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher,
e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de quem? Os restantes da sua descendência, ou seja, todos os crentes. Ele veio então pelejar com os restantes da sua descendência. Agora, por que eu sei que são todos os crentes? Porque ele vai dizer aí, os que guardam os mandamentos de Deus, uma referência ao Antigo Testamento, e tem o testemunho de Jesus, uma referência aos ensinos de Jesus, ao Novo Testamento, e então o diabo se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí o capítulo 13 vai iniciar a apresentação dos 3 aliados de Satanás que ele usa para perseguir a igreja. A besta que emerge do mar, a besta da terra e a grande Babilônia. Ou seja, todo o sistema mundo, o sistema que está em curso, é usado por Satanás para perseguir a igreja. Então veja, se você como um crente que guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus, resolve se consagrar mais a Deus, você está comprando briga com quem? Não somente consigo, né? Porque você tem que lutar contra os seus próprios desejos, a sua carne, mas você está comprando briga com o inferno. Você está comprando briga com tudo. E essa é a grande dificuldade que a maioria dos crentes hoje não entendem, que nós estamos dentro dessa batalha. Não que nós vamos vencer pela nossa própria força, mas nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro. Veja que a Apocalipse vai nos chamar a atenção para o fato que Deus vai preservar a mulher, Deus vai cuidar, mesmo que tenha que guardá-la no deserto, Deus vai dar as asas que ela precisa para ir até esse lugar. A própria terra, que é fonte da criação de Deus, vai ser, sob o cuidado de Deus, usado para preservar a própria mulher, abrindo a boca para engolir o rio, ou seja, águas aqui simboliza nações, simboliza povos, simboliza lei, simboliza todas as artimanhas que Satanás usa para tentar acabar com a mulher, ou seja, para acabar com a igreja. Deus, que é o Senhor de toda a criação, vai usar da terra para que, em alguns momentos, a própria terra venha a ser instrumento para livrar a igreja das artimanhas e armadilhas de Satanás. Então nós estamos nessa luta, já temos a certeza da vitória, e houve um momento que Satanás veio sobre a igreja primitiva, e aí depois que viu que Jesus completa obviamente toda a sua obra, assume a sua posição de autoridade nos céus, ele então agora se vê numa situação onde ele sabe que tem pouco tempo, e o tempo que foi dado é um tempo, tempos, ou 2 tempos, e metade de um tempo, que é os 3 anos e meio, ou os 1260 dias, ou os 42 meses, você lembra dentro do calendário judaico, o mês é sempre de 30 dias, se você fazer a multiplicação, 3 anos e meio refere-se a justamente 42 meses, que refere-se justamente a 1260 dias, que é um número simbólico que aponta desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Isso porque se fosse simplesmente 3 anos e meio, as coisas já tinham resolvido lá no primeiro século. E como o Apocalipse também vai dizer, esse mesmo período de um tempo, tempos e metade de um tempo, refere-se aos mesmos milênio, né? Que Apocalipse 20 depois vai nos apresentar, né? Com a diferença é que o milênio tá dentro aqui desse, um pouquinho menos dos 1260 dias, porque no finalzinho do milênio, Satanás é solto novamente, e é solto em que sentido? Satanás não está agindo hoje aqui, pastor? Não, ele está, mas ele foi impedido de seduzir as nações. Por isso que nós lemos aqui no verso 9, que ele é o sedutor de todo o mundo. Quando você compara lá com o Apocalipse capítulo 20, diz que Satanás foi amarrado, ele foi preso, para não mais seduzir as nações. Dá uma olhadinha lá comigo, lá para ficar bem conectado a esse ponto que é importante. Apocalipse capítulo 20,
você se lembra que Apocalipse é João registrando a história numa perspectiva literária apocalíptica judaica, né? Que ele conta e reconta a mesma história. No caso de Apocalipse, ele conta e reconta 7 vezes a mesma história. Então, lá em Apocalipse 12, ele diz que Satanás foi lançado para a terra. Aqui, ele vai tratar da mesma situação, só que agora dando um detalhe a mais. Satanás foi lançado sobre a terra. E por que Satanás, então, não atua direto contra a igreja? Ele usa 3 aliados. Apocalipse 20 vai explicar porque ele está preso. E ele, então, a sua atuação é limitada no sentido de enganar as nações. Veja aí, então. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Com que finalidade? Veja aí. Para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Ok? Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a fazer o quê? Seduzir as nações. Ok? Verso 10. Aí já o final, né? O diabo, qual que é o título que foi dado aí? O sedutor deles. Aí aqui fala que ele é derrotado definitivamente. Mas esse termo de sedutor de todos os povos, de sedutor das nações, daquele o sedutor de todo mundo, como é dito aqui em Apocalipse 12, aponta que o Satanás é aquele que vai então seduzir as pessoas, mas ele está preso nesse sentido. E é por isso que então houve um avanço do evangelho por todas as nações. Até o ministério terreno de Jesus, as nações se convertiam? Não. O evangelho se mantinha apenas entre o povo de Israel, com alguns casos de alguns estrangeiros que se convertiam ao judaísmo. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, com a descida do Espírito Santo, aí acontece tudo isso que nós lemos. Satanás é preso, não pode mais seduzir as nações, e aí então há um boom na evangelização das nações. E aí começa a se converter gente de todo mundo. Por quê? Porque Satanás não pode mais seduzi-los, enganá-los. Ele está preso nesse sentido. Paulinho. Dentro do contexto que Jesus fala isso, é justamente dessa queda que também é registrada em Apocalipse. Por isso ele fala que ninguém pode invadir uma casa sem primeiro amarrar o valente. O contexto é esse. Então, o que Jesus veio fazer na sua primeira vinda? Amarrar o valente. Por isso que quando o crente fala assim, está amarrado mesmo, desde a época que Jesus veio. Né? Não vai estar amarrado porque você fala, está amarrado em nome de Jesus. Ele já está lá com... Isso é a maior bobeira que inventaram dentro da igreja evangélica, esse tem do estar amarrado. Já está desde que Jesus venceu ele na cruz. Porque Jesus vem e amarra o valente. E é justamente, Jesus usa então, inclusive essa analogia, né, que para você saquear a casa, você tem que amarrar o valente. E Jesus, para alcançar as nações, no sentido de salvar os seus eleitos de todas as nações, de todos os povos, nações, línguas e tudo mais, o valente tinha que ser preso. Lembre que no início do ministério terreno de Jesus, quando Jesus é tentado por Satanás, o que Satanás oferece para Jesus para ele desistir da missão? Se me prostrado me adorares, o que eu vou te dar? Todas as... Aí, por que Satanás promete um negócio desse? Porque até aquele momento, Satanás tinha a autoridade de todas as nações. Por isso que ele oferece. Ele não oferece aquilo que ele não tem. Ele ofereceu aquilo que ele tinha. E é por isso que no final, Jesus ressuscitado aparece agora para os discípulos e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus, e só nos céus? Não, e na terra. Por isso, pode, ide
E pregai o evangelho a toda criatura. Por isso, ide e fazei discípulos de todas as nações. Por que até o ministério terreno de Jesus não havia um indicativo para ir às nações? A questão da obra missionária era: vinde a Israel. Você quer ser abençoado? Vinde a Abraão. Vinde ao judaísmo. Se você quer ser salvo, vinde. Essa era a perspectiva centrípeta missionária até o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus realiza a sua obra, muda-se. Agora a força missionária é centrífuga, é para fora. Quando ele diz, ide, não é mais vinde, mas agora é ide. E por que Jesus ordena que nós alcancemos as nações e nos dá autoridade para alcançar as nações? Porque Satanás foi amarrado. Ele não tem mais o poder de seduzir, de manter as nações seduzidas aos atributos de sedução que ele tem. Ele usa isso agora através dos seus aliados, inclusive para tentar atrapalhar a igreja, mas ele não tem mais poder de cegar essas nações, e é por isso que o evangelho agora avança. Esse evangelho que, segundo a abertura do primeiro selo, é o primeiro cavaleiro, cavaleiro branco, coroado, com um arco e flecha, que sai vencendo para vencer. Então essa é a melhor interpretação que o contexto bíblico nos apresenta do primeiro cavaleiro. Ele tem uma reação. O primeiro cavaleiro sai vencendo para vencer, aí Satanás vem com a reação, né, sendo um instrumento dos outros cavaleiros para trazer guerras, fome, pandemia, destruição, morte, perseguição e tudo mais. Mas a ideia então é que na primeira vinda de Cristo, ele amarra o valente. E quando ele cita lá que viu Satanás sendo lançado da terra, do céu, refere-se a essa vitória que o Cordeiro teve, que o sangue do Cordeiro teve, e a expulsão definitiva de Satanás dos céus. Então esse é o contexto que a gente tem que fazer lá com aquela fala de Jesus. Não só a queda de Satanás lá antes de todas as coisas, mas o fato da expulsão de Satanás. Porque o que a Jesus atrela ali no Evangelho é que agora o valente está amarrado justamente para que você possa saquear. Na ideia bíblica, Satanás então foi amarrado para que a gente possa agora alcançar as nações e resgatar todos os eleitos que Deus separou para a sua própria glória. Ficou claro? Então beleza. Oi? Claro. Não, então, ele vai ser preso por 1000 anos. A grande situação que vai nos pontuar com o fato de que Satanás foi solto, o verso diz é que ele volta a fazer o quê? Quando ele é solto, ele volta a fazer o quê? Seduzir as nações. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer que uma das características dos últimos tempos, ou da grande tribulação, é a apostasia. É o momento que você começa a pregar e não há mais avanço de salvos. Ele volta a enganar as nações. As pessoas começam a desprezar o evangelho novamente. E muitas pessoas que estavam dentro da igreja, que não são eleitos, vão começar a se afastar da igreja. A apostasia é uma das características da vinda do homem da iniquidade. Lá em Tessalonicenses vai dizer isso. Então, quando ele vem, a apostasia acaba sendo uma dessas características. Então, quando que eu tenho como saber quando que Satanás já foi solto? Tenho. Quando você vai ver que o evangelho vai ser confrontado a tal ponto que, usando ainda a figura apocalíptica, né, que as duas testemunhas vão ser caladas. Lembra que as duas testemunhas são mortas, Satanás se levanta e mata as duas testemunhas? Só que eles não são enterrados, o corpo fica lá por 3 dias e meio, né? Fica lá por um período lá, não lembro agora exatamente se é isso, mas fica lá, não é enterrado. E aí depois desse período,
há uma voz do céu, essas duas testemunhas ressuscitam, e ressuscitam para pregar o evangelho? Ressuscita para ir para o céu, para o arrebatamento, que é o final de todas as coisas. Então o que vai acontecer? Quando estivermos chegando no final, que é o exato tempo que Jesus chama de grande tribulação, Satanás é solto, e ele volta a enganar as nações, e essas nações então se levantam definitivamente contra a igreja. E a evangelização, irmãos, perde o seu avanço. Vai ter gente aí se convertendo, pessoal? Sim, eu acredito que sim, mesmo na grande tribulação. Mas aquele avanço de você chegar às nações e pregar o evangelho e as pessoas se converterem, igrejas sendo organizadas e plantadas no mundo inteiro, isso vai acabar. A igreja vai perder a sua voz, ela vai estar presente no mundo, mas como morto. Não tem mais voz. Por quê? Porque essas duas testemunhas que ele vai citar aqui em Apocalipse, ela incomodava o mundo. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. As duas testemunhas, capítulo 11. O verso primeiro vai dizer assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi um caniço é uma régua. Foi-me dado uma régua, né? E foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Mede o santuário de Deus, o seu altar, e o que neles adoram. Mas deixa de parte, ou seja, não meça o átrio exterior do santuário, e não o meças, pois foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade. Veja lá, os 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias é a mesma coisa. Então, qual que é a visão aqui? Deus chega para João e fala assim: você vai pegar uma vara e vai medir o santuário e o altar. Só que a área externa do templo, você não vai medir. O que ele quer dizer com isso? Olha, durante esse período que nós estamos vivendo, dos 42 meses, dos 1260 dias, ou dos 3 anos e meio, o tempo, tempos, ele refere-se a 2 tempos e metade de um tempo, esse período que nós estamos vivendo, ou o chamado milênio que nós também estamos vivendo, Deus vai estar medindo o santuário e o altar. Quem for achado no santuário e no altar, ou seja, aqueles que adoram, você vai medir aqueles que estão adorando. Esses estão dentro. Aqueles que estão no santuário, só que estão na parte externa, Deus fala para João, fala, deixa, não meça, não conta esses. Então o fato de você estar no santuário, no ato externo do santuário, estou perto de Deus, estou na religiosidade, eu sou crente, eu já fui batizado, mas se você não está adorando, se você não está no santuário, se você não está no altar, você vai ter que ficar de lado, meu amigo. É aqueles que Jesus já diz, mas Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu ia tudo na escola dominical, eu fui batizado, minha avó me cantava os hinos, eu até sei um versículo de cor. Jesus fala, não te conheço, porque você pratica a iniquidade. Então, o que Deus está fazendo nesse período? Ele está nos medindo, Ele está nos pesando. Quem for achado no santuário e no altar, está dentro. Quem está próximo, está dentro da área, mas está na parte externa, esse não vai ser medido, não vai ser contado. Tudo bem? O que mais que ele continua? Aí, verso 3, darei as minhas 2 testemunhas. Quem são as testemunhas? Aquelas que guardam o mandamento de Deus e o testemunho a respeito de Jesus. É sempre esse dualismo, a ideia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A ideia dos crentes do Antigo Testamento, dos crentes do Novo Testamento. Das 2 testemunhas sempre apontam, então, para os crentes. Então, darei aos crentes, os que adoram, os que estão no santuário e que estão no altar.
aos verdadeiros crentes, o que ele faz? Darei então as minhas testemunhas que profetizem, e aqui profetizar sinônimo de pregação, que profetizem por quanto tempo? 1260 dias. Você faz a conta. 1260 dias, se você dividir por 30, vai dar 42 meses, que é o que ele falou aqui há pouco. Se você dividir por anos, vai dar os 3 anos e meio. É sempre o mesmo número, falado de modo diferente, mas que não é literal, é sempre simbólico. Tudo bem? Então veja, Deus vai estar medindo 42 meses, enquanto isso as duas testemunhas vão estar profetizando pelo mesmo período. Então, durante essa história, Deus está medindo você, para ver se você vai ser achado no santuário ou no altar. E o seu papel é profetizar durante esse tempo, testemunhar, pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, um testemunho de Jesus. Tudo bem? Aí então foi dado a essas duas testemunhas, que refere à igreja, para profetizar durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Por que vestidas de pano de saco? Pano de saco refere-se a arrependimento. Quando o povo de Israel se arrependia, o que eles faziam? Rasgavam as suas vestes, raspavam a sua cabeça, jogavam a cinza na cabeça e se vestiam do quê? Pano de saco. A ideia é que essa igreja, ela tem que viver em adoração, em humildade na presença de Deus, em piedade, em santidade, vestida de pano de saco. A igreja não foi chamada nem para ostentação e nem para a perspectiva contemporânea que a gente está vivendo, de ser tolerante, irmãos. A igreja, ela foi chamada para profetizar por 1260 dias, por 42 meses. Vestida de pano de saco, ou seja, para ensinar para as pessoas que elas precisam se arrepender, que elas precisam mudar de vida, que elas precisam andar com Deus e desejar fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. A Bíblia inteira aponta para isso. Só que nós estamos numa geração que eu acredito que Satanás, se não foi solto, olha, o carcereiro já está caminhando no corredor com a chave na mão, bem pertinho da cela. Porque nós pregamos o evangelho e falamos para a igreja de um modo claro, a gente desenha. Mas as pessoas não se consagram, as pessoas não vêm para o santuário, as pessoas não vêm para o altar. As pessoas continuam andando como se nada estivesse acontecendo na perspectiva espiritual. Só que esse período vai acabar. Veja o que diz aí. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Nós estudamos recentemente Zacarias. E hoje a minha aula, pelo jeito, foi embora, né? Tá. Deixa o Arival para lá. As duas oliveiras, nós estudamos recentemente lá em Zacarias, a visão das duas oliveiras. Você que esteve acompanhando, tem acompanhado essa sequência de sermões que estamos fazendo, estudamos Ageu, estudamos Zacarias, né? Você vê que lá em Zacarias fala-se a respeito das duas oliveiras, que representa a igreja. Lembra que Paulo também usa lá em Romanos 11? Lá só que ele fala de uma oliveira só, porque o foco de Paulo é o seguinte: o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento é uma só igreja. Tudo bem? Essa é a visão de Paulo. Então ele diz que Deus pegou e quebrou alguns galhos da oliveira boa, que ele plantou, que o próprio Deus plantou, quebrou alguns ramos, jogou fora por desobediência, porque eles não estavam dando frutos, e enxertou galhos de oliveiras bravas, ou seja, dos gentios, de um povo que não era o povo dele, que sou eu e é você. Nós somos enxertados nessa oliveira. Uma oliveira só, que representa o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que representa aqueles que guardam a palavra de Deus e dão testemunho a respeito de Jesus. É por isso que Apocalipse sempre vai usar essas duas
analogias. Só que lá em Zacarias, na profecia de Zacarias, ele não está falando da unidade da igreja, mas ele usa lá a figura de 2 oliveiras que já derramavam do seu azeite, vinha por 2 caninhos. Lembra daquela figura, daquela que nós estudamos? Se você estava aqui, depois você pesquisa lá, não lembro que culto que foi, mas não sei se pesquisar por Zacarias lá dentro do nosso playlist, você vai achar. Aí está lá, acho que Zacarias 4, uma coisa assim, 14, sei lá. Aí vem, tem os 2 caninhos que desce, e aí ilumina o candelabro, e o fogo nunca apaga. Porque o azeite que sai das oliveiras é constante. Então nós temos a figura da oliveira, das 2 oliveiras e do candelabro, lá em Zacarias, dizendo que é Deus quem preserva isso, que é Deus que preserva a sua igreja, que Deus que preserva essa chama missionária de piedade, de vida com Deus. É o próprio Deus que mantém isso. Apocalipse vai usar essas 2 figuras para dizer, ó, eu estou falando da igreja, as 2 testemunhas são a igreja. E é por isso que Jesus, inclusive, usa as 2 oliveiras e os candeeiros. Porque se você for lá para Apocalipse capítulo 1, verso 20, dá uma olhadinha lá rapidinho. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Se eu tiver errado na coisa, você me auxilia aí, porque falando de cabeça aqui, às vezes é complicado. Mas ele vai explicar para você o que é o candeeiro. Alguém leia bem forte para mim. Ótimo. Então, quando ele fala de candeeiro em Apocalipse, ele está falando do quê? Igreja. Então, as 2 testemunhas, as 2 oliveiras, os candeeiros apontam para a igreja. Então, quem são essas 2 testemunhas? A igreja. Os que anunciam a palavra de Deus, ou que guardam a palavra de Deus e testemunham a respeito de Jesus, apontando para o Antigo e Novo Testamento. Os que são fiéis, que adoram, que estão no altar, que estão dentro do santuário, gente que tem compromisso com Deus, os crentes. É desse povo que ele está falando. O que vai acontecer com esses caras? Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca, porque eles estão em pé diante do Senhor da terra, né? Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Isso aqui é uma analogia com Elias, o profeta. Lembra que ele profetizou que não ia chover durante quanto tempo não choveu? Vamos pegar aqui, ó. Uma coisa vai puxando outra, né? Pedro. Ou melhor, Tiago, né, que vai falar. Tiago. Deixa eu achar aqui agora de cabeça, irmãos. Tiago, capítulo 5, verso 17. Vamos ler junto? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. A ideia é que nós, como Elias, ele era homem como nós, então nós podemos orar também ao Senhor. Tiago vai colocar que isso é uma responsabilidade da própria igreja. Então, voltando aqui para Apocalipse 11, essa igreja ela tem autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem.
1.260 dias, 42 anos, 3 anos e meio, que é justamente a analogia que tem com Elias, que orou, e por quanto tempo não choveu? 3 anos e meio. Então, está falando, irmãos, do período da igreja, e que nós temos essa mesma autoridade, que Tiago confirma que nós temos, que a nossa oração também é eficaz, e que a gente deve profetizar e tudo mais. Aí que mais? Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, uma referência obviamente lá a Moisés, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o quê? O testemunho que devem dar, a besta que surge da onde? Por que ela surge do abismo? Porque ela já caiu, já estava presa. Nós estamos no capítulo 11, ele só vai falar no capítulo 20 sobre isso. Porque é uma maneira cíclica, não é cronológica, como a maioria das igrejas pensa. A besta que sai do abismo. Por que ele fala que sai do abismo? Porque ele já está na cabeça dele, que lá em Apocalipse 20 diz que ela foi presa aonde? No abismo. Não é isso que diz lá? Que o anjo inclusive pôs selo sobre o abismo? Então quando ela sai, então quando que eu sei que Satanás sai? Quando a igreja, depois que terminou o seu testemunho. E aí então, a besta sai do abismo. O que mais que tem aí? Verso 7. Quando tiver então concluído o testemunho que vem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. Isso aqui é grande tribulação. Os crentes vão viver a grande tribulação. Aqueles que dizem a respeito do arrebatamento secreto de Jesus, na verdade estão baseando a sua crença numa revelação posterior às Escrituras. A Bíblia nunca diz que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, mas que por conta, inclusive, dos eleitos, a grande tribulação vai ser abreviada. Olha aí, imagine comigo, lógico, é simples. Se Deus me tirou antes da grande tribulação para eu viver no céu, meu amigo, nas bodas do Cordeiro, desfrutando do céu, por que ele vai abreviar? Não, senhor, continua com o casamento mais um pouco. Por que o senhor vai abreviar? A grande tribulação está acontecendo lá. Aqui nós estamos no bem bom, no céu, 7 anos de bodas do Cordeiro. Por que ele teria que abreviar por nossa causa, se nós estamos no bem bom? Não, é que nós não vamos estar no bem bom. Nós vamos estar ainda vivendo a grande tribulação. Vai ter convertidos na grande tribulação? Sim, por isso que o Apocalipse vai dizer, inclusive, tem uma citação que diz, quem que é esse que estão vindo aí agora? É os que vêm da grande tribulação. É aqueles que estavam vivendo no período da grande perseguição, que Satanás já saiu do abismo para voltar a enganar as nações, eles já terminaram, e Satanás vai vencer a igreja. Porque ela completou o seu testemunho. Em que sentido que ele vence a igreja? De que a igreja perde a voz. A igreja não prega mais. E se ela prega, não faz diferença nenhuma mais para esse mundo. É o que nós estamos começando a viver, irmãos. Você chega e fala para as pessoas assim, viu, a Bíblia diz... o que é a Bíblia? O que é Bíblia, rapaz? Rapaz, nós precisamos buscar a Deus. Olha a pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que nos achegar a Deus. Temos que crer na ciência. Ou seja, a nossa voz não é mais ouvida. Nós estamos presentes no mundo, mas é só o cadáver. As duas testemunhas estão aqui lançadas na terra, mas ninguém mais ouve a sua voz. E por isso há a grande apostasia. O que mais? Vamos continuar lendo aí. Verso 7 ainda, né? Só para terminar. Quando tiver então concluído o testemunho que vem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela, as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ele fala de Sodoma, de Egito e de Jerusalém. Onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Então ele está falando do mundo. Ele está falando de potências. Ele está falando de Sodoma,
ele está do Egito, ou seja, de cidades conhecidas por sua promiscuidade, cidades conhecidas por sua infidelidade, cidades conhecidas por sua religiosidade vazia. O corpo vai ficar estirado onde? No mundo, porque é a igreja. Não é duas pessoas, como os iluminados aí interpretam, como se fosse Enoque e Elias, ou Enoque e Moisés. Deus vai trazer Enoque de novo, porque Enoque não morreu, não foi achado, e Elias, que subiu no redemoinho. Então, essas são as duas testemunhas que vão vir e vão pregar. Meu amigo, se isso acontecesse de fato, Deus não teria determinado que é sua responsabilidade pregar o Evangelho. Era só aparecer Elias e Enoque do céu, que qualquer louco reconheceria que Deus é Deus. Mas a testemunha não é o Enoque, não é o Elias, é você, que tem que estar no santuário, no altar, adorando, vivendo. Só que vai chegar um momento que a perseguição de Satanás vai ser tamanha, que ele vai nos calar. Pastor, aqui matar é morte física? Sim, perseguição, muitos cristãos vão morrer de fato, é verdade. Mas é não no sentido de aniquilamento, não vai ter mais igreja. Não, é no sentido de matar, no sentido de que a gente não tem mais autoridade para falar. A igreja está presente, é um cadáver presente no mundo, só que não tem mais voz. Porque aquilo que ela fala não surte mais efeito. Continue aí a leitura. Então o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, que por 3 dias e meio, aí há uma situação de dias, né? Ele falou de 1260 dias, agora 3 dias e meio, que é a ideia de que é um período muito breve. Comparado a 1260 dias, 3 dias e meio é muito pequeno perto de 1260 dias. Todo mundo concorda comigo? Ele usa aqui a mesma ideia de dias. Então, por um período pequeno, a igreja vai ficar morta, o cadáver vai ficar lá. Então, por 3 dias e meio, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Eles não vão fechar as igrejas. A igreja vai continuar presente no mundo. Eles não vão deixar sepultar. Não, gente, tem que tolerar esses imbecis cristãos. Esses caras são doentes, deixa ele. Só que o que ele fala, ninguém escuta. É isso. Então não vão permitir que sejam sepultados. Tudo bem? Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Se alegram porque a igreja morreu. Por causa dos cadáveres. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A igreja atormenta o mundo, irmãos, com a sua pregação. Quando a gente fala para as ideologias dos nossos dias contemporâneos, que elas são antibíblicas, que elas são uma afronta quanto à santidade do nosso Deus. Quando nós falamos que essa agenda que o mundo tem defendido e levantado as suas bandeirinhas coloridas, é uma afronta ao padrão que o próprio Deus estabeleceu. Para eles é uma tormenta. Nós temos vídeos, inclusive aqui no Brasil, pessoas falando, um desses defensores falando, gente, nós temos que falar claramente, nós não queremos família mesmo, nós não queremos igreja mesmo, nós somos contra tudo isso mesmo. Aí o povo, é isso aí, maravilha. Nós queremos ensinar aos seus filhos que Deus não existe, nós queremos ensinar às suas crianças que elas têm o direito de escolher o gênero sexual dela. Nós queremos ensinar para os seus filhos que os pais são opressores,
E que quanto mais eles se livrarem da família e da figura dos pais, mais livres elas serão. E aí nós estamos assim, ó, já o cadáverzão antecipado, né? Ao invés de atormentar o negócio e pregar como 2 profetas fiéis, obedientes a Deus, a gente está lá, dormindo. É igual igual o seu sogro lá sentado na televisão, né? Passa uma reportagem importante lá que você ouviu só de... O que é que falou, fulano? Ele fala, hã? O quê? Falou? Hã? Na televisão. Ah, não vi. Sabe? Assim está a igreja hoje. Igual aquele sogro seu lá que só fica na televisão. E quando você pergunta o que falou na televisão, não sei. Irmão, nós temos que despertar, irmãos. Nós estamos numa luta tremenda. Se você não investir na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, no convívio enquanto há a permissão para que nós vivamos como igreja, se você não estiver no santuário, no altar, adorando ao Senhor, se você estiver levando a sua vida aí na flauta, como a maioria tem feito, nós vamos colher o fruto dessa desgraça toda. Porque o diabo está doidinho para te derrubar. Ele está doidinho para acabar com a sua família, com o seu casamento, com a criação dos seus filhos. Ele está doidinho para os seus filhos abraçar essas ideologias contemporâneas. Ele está doidinho para acabar com a sua figura de função masculina dentro da casa, da sua função de mulher dentro de um relacionamento cristão. E a gente está olhando para isso como se estivéssemos vendo a banda passar com a maior alegria, saudando a abertura do abismo. Inclusive para alguns já foi feito, né? Essa abertura, literalmente. Eles fizeram recentemente a inauguração do túnel lá na Europa, né? Não sei se você teve a oportunidade, passou isso na TV, gente. E eles estão fazendo a ligação lá não vou lembrar agora. E aí os caras fizeram um cerimonial da abertura. E o cerimonial da abertura nada mais é do que a abertura do inferno. Com a abertura do túnel, eles fizeram um cerimonial de inauguração, encenando a abertura do abismo do inferno. Olha só que coisa maravilhosa. E o povo fala, que coisa mais linda, que arte. É arte, é arte. É a arte mesmo, só que é a arte satânica. Como acontece, irmãos, de modo bem sutil, ele começa a colocar as coisinhas lá dentro da sua casa. O tipo de desenho que o seu filho está assistindo lá no celular, que ele fica ali quase, só não fica 24 horas, porque ele não aguenta, ele dorme um pouco. Mas ele dorme ainda com aquele negócio na cabeça. Está ali, ensinando. Os desenhinhos infantis ensinando aquilo. Que olha, agora são todes. Não tem mais, viu papai? Não tem mais menino, não tem mais menina, viu papai? O senhor tem que aprender isso. E o senhor é um machista, porque o senhor fala que é menino e menina. Agora é menines. Papai, posso trazer um amiguinho em casa? Pode, quem que é? Ai, é a Babi, mas ele chamava João. O senhor conhece ele como João, mas agora ele é Babi, pai. Tem que trazer a Babi. Ele vai vir dormir aqui em casa, Babi. Aí vem a Babi, tá? É o que maravilha, perdeu longe da Babizinha. Aí você fala, meu, que é isso? Da onde saiu esse ser? Nossa, o senhor é homofóbico, o senhor é machista, o senhor é taxista, ciclista, e aí vai todos os istas. Irmãos, é isso que nós estamos vivendo.
E aí, quando a igreja cala, o que os povos fazem? Festejam. Os povos festejam, dão presente um para o outro, dão flores, soltam pombas brancas, porque esses dois profetas atormentavam os que moram sobre a terra. É isso que nós vamos viver. Isso aqui é o final, e essa aqui é o que vai marcar, então, a saída da besta do abismo. A igreja perder completamente a sua voz nesse mundo. Aí o que acontece? Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de quem? Neles penetrou. Vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruína, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Ainda não é o fim. Esse aqui é só o segundo ai. Eis que vem sem demora o terceiro, que aí é o juízo final e o estabelecimento do estado final. Então, o arrebatamento se dará quando Jesus voltará pela segunda vez para inaugurar o período do juízo. Veja que essas testemunhas que são a igreja, que morreram, porque não tem mais voz, eles ficaram lá um período com o cadáver lá, o povo se alegrando, porque a igreja já não tinha mais palavra nenhuma, ninguém estava profetizando mais, no sentido de pregação, ninguém estava atormentando mais ninguém, então está todo mundo feliz, dando presente. De repente, as 2 testemunhas, se colocam de pé, porque vem um espírito de vida da parte de Deus sobre elas. E elas se colocam de pé e começam a pregar de novo? Não, elas não falam, não abrem mais a boca. Porque elas se colocam de pé simplesmente para ouvir o chamado dos céus, subir para cá, que é aí sim a volta de Jesus e o arrebatamento visível. Porque o único arrebatamento que nós teremos na perspectiva bíblica é um arrebatamento visível. Todos contemplarão. Vai haver um grande terremoto. Do coração já morre ali uns 4.000. Aí os outros 3.000 dos 7.000 é por causa do terremoto. Mas imagine, de ver toda aquela situação, Jesus voltando, já dá o piripaque e morre. Né? E os outros vão ficar atormentados. E vão dar um glória a Deus. Para a salvação? Não, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas não é mais para a salvação, é só de reconhecimento. E aí vem o terceiro ai, que aí é o ai final, que é a aplicação do juízo final. Irmãos, nós estamos vivendo o segundo ai, meu amigo. Nós estamos nele ainda. Ele só vai terminar depois que a gente morrer, a igreja, né, ficar caladinha, e quando Jesus voltar. Mas nós estamos no segundo. O primeiro ai já passou, nós estamos no segundo. Já perto do final. Satanás está, se ainda não foi, está prestes a ser libertado para voltar a seduzir as nações. E aí, como diz, né, o bicho vai pegar. Pastor, qual que é a minha solução disso? Ou Jesus te levar logo para o céu, então não fique com medo de morrer, né? Porque aí você não passa pela grande tribulação. Ou esteja no santuário, esteja no altar. Porque quem só estiver perto não vai ser contado. Só vai ser contado quem estiver no santuário e no altar do santuário. Então, assuma uma vida. Agora, para a gente fechar, né, dentro do tema da aula, que a gente volta semana que vem, se Deus permitir, você se levantar para fazer a vontade de Deus, você será perseguido. Missões acontecem em meio à tribulação. A igreja começa a querer andar em fidelidade ao Senhor, essa igreja vai ser apedrejada. Você, como crente, resolve começar a servir e a andar como se deve andar no padrão de Deus, as pessoas vão se levantar contra você.
Agora, para aqueles que não assumirem um compromisso com Deus, no sentido de estarem no santuário e estarem no altar, esses não vão ser medidos, esses vão ser deixados para fora. No dia que o Senhor voltar, você não estará contado entre vinde benditos do meu Pai, mas sim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, acorda. Invista, enquanto é tempo, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Resolva os seus problemas conjugais. Ande como Deus quer que você ande. Assuma a sua função como marido, a sua função como esposa. Pegue com zelo em relação à obra do Senhor. Deus tem nos dado a oportunidade de construirmos aqui uma comunidade santa, firmada nos princípios mais preciosos da Sagrada Escritura. Nós precisamos que essa comunidade de fato se fortaleça, que a gente tenha instrumentos prontos, preparados para dar educação e ensino para as nossas crianças com qualidade. Precisamos de gente disposta, gente que esteja no santuário, gente que esteja no altar. Não é tempo mais, irmãos, de a gente ficar correndo atrás das coisas desse mundo. Nós vamos viver dentro daquilo que é o básico. Jesus mesmo falou, tendo que comer o que vestir, está bom demais. Porque nenhum sucesso nesse mundo vai te levar para o céu. A gente está correndo atrás de vaidade, muitas vezes. A gente coloca em nossa agenda coisas que realmente não são necessárias. E deixamos de acrescentar na nossa agenda aquilo que de fato é necessário. Nós podemos aproveitar esse tempo, porque eu não sei quanto tempo é, mas esse tempo ainda que temos, onde a igreja ainda pode falar alguma coisa, onde a igreja ainda pode influenciar de alguma forma, onde a igreja ainda pode e tem liberdade, inclusive governamental, para criar suas instituições. Irmãos, eu tenho falado isso já desde quando eu cheguei em Araraquara. Nós precisamos de uma instituição cristã para ensinar as nossas crianças. Nós precisamos de pessoas dispostas a serem conselheiras dessas crianças, a serem discipuladoras dessas crianças. Nós precisamos de gente crente, temente a Deus, que esteja disposto a pagar o preço para andar junto com as nossas crianças, os nossos juniores, com os nossos adolescentes. Dá trabalho, eu sei. É difícil, eu sei que é. Exige tempo demais, eu sei. Mas quando nós comparamos essa correria em prol do reino aqui com a eternidade que teremos, irmãos, é um investimento, para aqueles que gostam, né? Muito lucrativo. É o melhor investimento que você pode fazer. Por que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que adianta satisfazer todos os desejos do seu coração, se depois o seu coração vai ser queimado no inferno? Nós estamos em luta. E quanto mais você se achegar ao santuário e ao altar de Deus, quanto mais você for contado entre as duas testemunhas, sabendo que o Satanás foi lançado sobre a terra e ele te odeia com ódio mortal, e ele vai usar de todas as artimanhas que ele possui, através dos seus 3 aliados, para tentar desviar você do caminho, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua família, para acabar com os seus filhos. Desperta, irmãos. Às vezes a gente sente que o que se prega entra no ouvido e sai no outro. Parece que não há o despertar. A nossa maior missão deveria ser
ser instrumento nas mãos de Deus para fazer do lugar que Ele nos colocou o melhor lugar do mundo. Fazer dessa igreja a melhor igreja. Fazer daqui uma igreja de Antioquia, com profetas e mestres, com gente atuando, sendo dirigido pelo Espírito Santo, pregando, aproveitando esse tempinho que nos resta, que ainda as nações não estão sendo enganadas por Satanás, para anunciar o Evangelho. Irmãos, eu estou com uma necessidade assim, extremada em várias áreas da igreja. E que a gente não tem atuado de uma maneira melhor e mais efetiva porque nos falta gente. Recursos Deus manda. Recursos Deus abre portas. Agora o que nós precisamos é de discípulos, gente que se comprometa de fato. Irmãos, nossos filhos, nossos adolescentes estão sendo bombardeados de uma maneira terrível. Nós temos dentro os nossos adolescentes pessoas que estão vivendo assim, dificuldade emocional tremenda. Os nossos filhos estão arrebentados com o peso que o mundo tem colocado sobre eles e com o conflito que eles têm tido de, e agora? Eu fico do lado de Jesus e vou ser massacrado na minha classe? Ou eu fico do lado da turma para pelo menos ter um momento de paz aqui? Fora isso, irmãos, tem muitos pais que têm dado mau exemplo para os seus filhos porque não tem uma comunhão com Deus. E que acabam conduzindo esses adolescentes para uma prática de vida completamente diferente daquela que deveria ter. Irmãos, a bissexualidade é uma situação que está dentro da igreja, que está assediando os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos juniores. Enquanto você dorme, Satanás continua trabalhando. Enquanto você acha que não tem nada a ver, é justamente isso que Satanás quer que você acredite. Se achegue ao santuário, se achegue ao altar, porque é esses que Deus está medindo para si. Ciente, obviamente, que se você assumir esse compromisso, eu não posso negar isso. Você vai receber burdoada. Não tem como. Não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Cristo nos disse que o mundo nos odiaria e nos perseguiria. Mas Ele também nos disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus possa nos abençoar e nos despertar a cada dia. Porque se tem alguma coisa que vale a pena, irmãos, gastar a nossa vida, é a causa do Senhor. Se tem alguma causa nessa vida que compensa você cansar, chegar no fim do dia, deixa eu brincar aqui, né? Dormir até com amendoim na boca, é a causa do Senhor. Você ficar exausto, é a causa do Senhor. Invista nas coisas de Deus, irmãos, que é isso que vai permanecer para a eternidade.